Então, irmãos, quando a gente está num lugar desse aqui, é um lugar de muita atenção, é um lugar de muita reverência, e aqui o Senhor quer falar conosco, e Ele é econômico, Ele não quer que percamos tempo. Então Ele é objetivo, e como diz o irmão Geraldo, cada sábado que a gente vem aqui, ele usa um termo simples, e a gente aprende um pouquinho da palavra do Senhor. E eu digo, irmãos, que aquilo que nós aprendemos é totalmente aplicável. Então, se nós aplicarmos a palavra do Senhor no nosso viver, ou seja, viver a palavra, vai ser uma aplicação com resultados. Porque nós não podemos estar fazendo por fazer. Viver a vida, porque nós está falando da vida da igreja. Nós não podemos viver a vida da igreja por viver na base do oba-oba. Nós temos que ter uma expressão. E como esse hino é o S84, que pessoa maravilhosa. Se nós, irmãos, como o irmão aqui leu o ponto 3, né, irmão Bento? Que a gente viver a palavra do Senhor, apresentar quando nós anunciamos a palavra de Deus a outros, apresentando esse Jesus maravilhoso, como está escrito aqui, meu Deus, isso nós estamos apresentando algo que pro viver do mundo aí é algo totalmente diferente, maravilhoso, e tudo que Jesus é aqui, não é? E a gente viver isso, a gente está apresentando para as pessoas uma realidade que nós vivemos, que, olha, que não tem como a pessoa falar que não é? Porque o nosso Jesus é maravilhoso. Então, irmãos, e um cargo de hoje, aqui nós estamos lendo aqui o alimento diário, aqui, esse volume, tá, de Jacó, a necessidade de transformação. Então, irmãos, aí eu fui pesquisar essa transformação, que é uma conversão de uma realidade para outra realidade, de uma maneira bem forte. Ou seja, nós vivíamos no mundo uma realidade, era a nossa realidade, não é? E nós vamos ler daqui a pouquinho, caminhando na morte para a morte, era a nossa realidade. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, houve uma transformação, houve uma conversão para uma outra realidade. E nós passamos a viver essa outra realidade na nossa vida, que muda tudo. A vida anterior, nós caminhávamos na escuridão. Porque diz a palavra que a palavra é lâmpada para nossos pés. Então é lâmpada. Então quer dizer, nós estamos caminhando na luz de Deus. Porque a palavra diz assim, que Deus é luz. Então quer dizer que de maneira jamais até mencionar, não, é meio complicado, de viver uma vida leviana, falando o que quer, fazendo o que quer, e tá tudo bem. Não está. Nós não podemos banalizar a palavra do Senhor. Aquilo que Jesus fez por nós.
Nós não podemos, de maneira alguma, porque na aplicação da palavra tem resultados positivos. A não aplicação da palavra do Senhor, torcendo ou mudando, não fica legal para aquele que não o faz, né? Então, irmãos, e nós estamos falando de Jacó, mas nós vamos falar um pouco de nós primeiro, não é? Então, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Os irmãos podem projetar Efésios 2, 1 e 2, não é? Efésios 2, 1 e 2. Senhor Jesus. Quando estiver na tela, por favor. Vamos lá? Ele nos quais, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nessa situação, estávamos nós, quando o Senhor veio a mim e veio a cada um de nós, não é? Estávamos mortos em delitos e pecado. E o Senhor, cada um tem a experiência com o Senhor. E Ele veio e nos tirou dessa situação. Por quê, irmãos? Aí que está o ponto, porque nós estávamos lá no mundo, andando em delitos e pecado. O Senhor não tinha como trabalhar em nós. Então, o que aconteceu? Ele não tem aqui a transformação e a conversão de uma realidade para outra. Então, Ele nos chamou e nos deu uma outra realidade. Aí, então, e o maravilhoso de tudo, que se nós estamos aqui, porque nós dizemos sim para o Senhor. Roberto, chega para cá. E não foi um chamado, às vezes eu dou trabalho por mão da mídia, mas Deus está passando, falou, Roberto, vem aqui. Não é assim. Ele falou por irmão, Roberto, vem para cá. Irmão Bento, vem para cá. Irmã Elza, vem para cá. Amém. E cada um de nós diz, sim, Senhor, eu quero. E o Senhor veio, e desde então, cada um tem o tempo que foi chamado. Né, irmã Rosa? Foi chamado. Então, daí para frente, o Senhor fala e eu ouço e digo, sim, Senhor. Quando Ele diz, não para mim, eu digo, sim, Senhor. Amém, eu obedeço. Quando Ele diz, tudo que Ele diz, ele passa a ter uma comunicação e a trabalhar em nós, porque agora Ele mudou nossa realidade. Nós estamos aqui com Ele agora. Mudou tudo a realidade, não é? Porque nós estávamos, vale a pena, igual um galho seco na água, na correnteza. Ele vai só aqui no balanço da água, porque está morto. Até num dia desse eu compartilhei com os irmãos. Mas o peixe na piracema, né, irmão Roberto? Ele não voa para desabar. E por que acontece isso? Porque ele está vivo. Então nós temos uma reação, ou seja, uma relação na palavra. O Senhor está falando alguma coisa? Mas o que o Senhor está falando mesmo? Opa, você está surdo ou você não quer ouvir? O que está acontecendo? O Senhor está falando de maneira audível a cada um de nós, né? E agora aqui está dizendo que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele tirou de lá. Ó Senhor Jesus. Então, hoje Ele pode nos falar.
Hoje ele chama nós, vai para a reunião, vai ouvir a palavra, eu quero falar com você, não é? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios 5, de 17, 5, 17, 18 e 19. Senhor Jesus. Nós vamos... A gente precisa... vamos ler? A hora que aparecer lá, nós sim, então os irmãos perceberam a mudança de realidade? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novo. Então, nessa conversão, a nova realidade que o Senhor nos deu, né? Aí, o que diz o 19? A saber, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, Senhor Jesus. Que, irmãos, os irmãos, dá para perceber o que está embutido nessa palavra, irmãos? Senhor Jesus, nos reconciliou. Quando fala de reconciliar, fala do quê? Tá pensando no quê? Em briga. Não tá? Porque se eu brigo com o irmão Bento, o irmão passa lá e eu passo aqui, né, irmão? Depois, quando há uma reconciliação, eu vou até o irmão Bento e abraço o irmão Bento. Não é isso, meu amor? É. E os dois passam lá. Então, reconciliou, porque tinham uma separação por causa do pecado. Não é verdade? Então, quer dizer, reconciliou. E o maravilhoso de tudo que está dizendo aqui, ó. E nos confiou a palavra da reconciliação. Senhor, então, e o 20 diz, põe o 20 aí, irmão, por favor. De sorte de Cristo, como se Deus, pois rogamos. Então, os irmãos perceberam a importância nossa no reino de Deus, porque Ele nos chamou. A importância disso, a importância de ler a palavra do Senhor, está imerso na palavra de Deus. A importância que é, porque quando a gente está imerso na palavra, quando a gente chegar aqui com esse Cristo maravilhoso que está falando, eu vou levar Jesus assim, não é? E a gente vai tirar a pessoa da vida antiga, das trevas, para a luz. Porque está dizendo aqui, confiou a palavra da reconciliação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, agora nós vamos ler 1 Coríntios 6, 17. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Não, desculpe, 1 Coríntios 6, 11. Desculpe. O que diz lá, irmãos? Vós mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aqui fala do quê? De santificação e justificação. Então quer dizer que santificação é o quê? É separar, não é isso?
Separou. Porque separado, nós não estamos segundo o conselho dos ímpios mais, o conselho do mundo mais. Nós somos separados pelo Senhor e para o Senhor. Aí o Senhor tem como trabalhar em cada um de nós. Porque antes de nos voltar para o Senhor pode falar para nós assim, para orar e vigiar? Não tem jeito. Eu não tenho um concerto com o Senhor ainda. Mas quando o Senhor vem para o Senhor, porque aí nós tornamos filho de Deus. Nós estávamos no mundo, agora não estamos mais. Então, e como tal, ele pode falar, orai sem cessar, orai e vigiai, porque quando nós oramos a quem? A Deus. Aquele que nós recebemos como Pai. O nosso Salvador Jesus Cristo, como o nosso Salvador, como o nosso Deus Emanuel. Não é? Então ele vai nos dispensando a palavra, como diz o hino, quer dizer que a gente vai crescendo, como João 10:10 diz que ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então a gente vai crescendo como um todo. Então ele vai tomando todo o nosso ser, permeando tudo. Aí a expressão vai chegar um dia, vai ser inteirinha do Senhor. Na nossa fala, no nosso negócio, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de tratar, em tudo, não é? Aí ele santificou, separou e agora ele pode trabalhar em nós. É o que nós estamos vendo, né? A questão de Jacó, a história de Jacó, e nós vemos antes disso, o Senhor chamou Pedro. O Pedro deu muito trabalho para o Senhor, mas como ele era do Senhor, o Senhor foi tratando com ele. O apóstolo Paulo mandava prender quem era, não é? Mandava prender. O Pedro falou: Senhor, eu não vou negar o Senhor. Ele falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes. Porque o Pedro não se conhecia. O Senhor conhecia ele, mas o Pedro não se conhecia ele mesmo. Não é? A ponto que ele chegou a negar. Mas o Senhor foi sendo o quê? Longânimo com ele. E quando a gente vê o Pedro lá nas epístolas, né, irmão Bento? O Pedro falando coisas muito elevadas, porque foi um Pedro trabalhado. O Senhor usou de misericórdia com ele e usa de misericórdia conosco até hoje, não é? Então, isso o Senhor tá nos falando assim e mostrando a vida de Abrão, de Isaac, de Jacó, tudo o que aconteceu desde o chamamento de Abrão até chegar em Jacó, muita coisa aconteceu nesse caminho. E ele chamou o Abrão, mas até ele ter Isaac, chegar a Isaac, quanta coisa aconteceu, não é? Mas aí, quer dizer, o Senhor está trabalhando, em nós, né, amados irmãos? Senhor Jesus. Mas, irmãos, aí nós vamos ler, agora nós vamos falar um pouco de Abrão. E às vezes eu falo Abraão, porque parece que fica mais gostoso de falar, né? Gênesis 12, 1. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 12, 1. Senhor Jesus. Ora, se o Senhor Abraão sai sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O 4. Abraão lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Então, 5 anos
quando saiu de Harã. Então nós vemos nessa porção aí que não houve um argumento de Abraão. Ele está dizendo assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então, eles habitavam, como chamava o lugar que ele habitava, irmãos? Harã. Antes, onde ele habitava? Ur dos Caldeus, onde era um lugar, uma terra de idolatria. E se nós remetermos a nós, o começo da nossa vida, nós estávamos na mesma situação. Mas o Senhor não olhou o estado, a forma que nós estávamos, mas Ele nos chamou. Cada um numa situação, Ele chamou. Não é? Com um propósito. Não é que depois do chamamento a gente traz a mala do velho homem ainda. Aí o Senhor começa a tratar conosco, falar conosco, não é? Aí a gente vê, irmãos, que o que aconteceu na vida de Abraão a questão de o Senhor falou que ele ia ter um filho, e teve a situação de Sara sugeriu, né, que ele tivesse um filho com a criada dele, Agar, não é isso? Então, é algo para o homem de Deus, algo dessa maneira que se aconteceu, não é? Por quê? Porque o Senhor estava falando com ele, ele não estava entendendo, e quando Sara sugeriu, que aconteceu a mesma coisa que lá com Adão e Eva, quando ela pegou e foi dar a comida, dar o fruto para o Adão, ele falou: peraí. Ele era o homem da casa, enfim, né? Peraí, Eva, o Senhor nosso Deus não falou que não era para comer? Não, ele comeu. No caso de Abraão, ela sugeriu e ele acatou. Não é isso? Porque está na palavra do Senhor lá. Ele acatou. Tomou para si Agar. E Ismael nasceu. Aí, irmão, só para contextualizar mais, para a gente andar um pouco mais, então, quanto problema que começou a ter. Não é? Então, quer dizer que aí a aplicação da palavra com o resultado, como que é a não aplicação da palavra? Então, começou a ter problema. Se fosse diferente, quer dizer, não teria acontecido isso, mas aconteceu isso, não é? Então, veja bem, o Adão, desapercebido, Eva chegou e deu para ele comeu. O que aconteceu na humanidade até os dias de hoje e até a vinda do Senhor? Ele entregou o domínio, né, irmão? Deu o domínio da terra para o inimigo. E a Abraão também aconteceu a mesma coisa. Ele falou para Sara. Não é assim. O Senhor, nosso Deus, está falando diferente. Mas ele aceitou a sugestão. Então, e muitas vezes, irmão, no nosso viver, porque o Senhor fala que é para orar e vigiar. Porque, às vezes, o inimigo vem, nós falamos inimigo, mas ele vem para nós bonzinho. Não, eu vou sugerindo, mostrando alguma coisa aos nossos olhos, que muitas vezes não enxerga além da aparência, né? A gente aceita isso, não é? A gente aí por não vigiar, e a gente precisa estar muito atento, né? Então, a importância de vigiar, de estar atento ao que o Senhor fala e aplicar a palavra, né? E o Senhor dá condição para
a gente aplicar a palavra, não é? Senhor Jesus. Mas vamos aqui no Gênesis 16, no 3. A gente vai ler o 3, depois o 15. Senhor, só para a gente ir situando. Sua serva, e deu por mulher Abraão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Aí escrito aí o endereço para os irmãos ver. Gênesis 3, 16, 3. E vamos ler agora o 15. A luz, Abraão, a seu filho, chamou-lhe Ismael. Então, e aqui, irmão, o 16 diz assim: era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aí logo no 17, 1, diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Senhor Jesus. Nesse intervalo, deu 13 anos, não deu, irmão Bento? O Senhor, devido à situação, o Senhor ficou ali, né? 13 anos. Tempo. Pensamos nós, e o Senhor se afastar de nós. Então, por algo que de maneira ligeira, inofensiva, o que aconteceu? E é o caso de Moisés. Não fere a rocha, não é isso, irmão Bento? Fala. E ele fez o quê? Feriu. O que aconteceu? Ele não entrou. Não entrou. Ó Senhor Jesus. Veja como que é sério o nosso caminhar com o Senhor. Não é? Senhor Jesus. Então, não tá aqui, irmão, mas eu sinto de ler 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Senhor Jesus. Eu ler para os irmãos aqui, de importância, que aqui, 11, Senhor Jesus. Quando diz aqui, irmão, no 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O 29. Pois quem... O 30. Eis, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Os irmãos perceberam o que é não discernir a palavra do Senhor? O que o Senhor está falando? Doentes, e muitos estão dormindo. Doentes. Olha como é sério. Quer dizer, lá no começo de tudo, lá em Gênesis, o Senhor está falando, aqui na igreja aqui em Corinto, estava acontecendo isso, quanto ele não estava discernindo, não havia um entendimento. Como hoje o Senhor está nos falando, para que nós tomamos uma posição diante do Senhor, não é? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Nós vamos ler o 17:1, nós já lemos, e o 10 e o 11, Gênesis 17, 10 e 11.
Senhor Jesus. A minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, aqui o Senhor está dizendo que se nós agirmos de acordo com os nossos pensamentos, a nossa carne, o nosso querer, ele está falando, tem que despir do velho homem. Não devemos agir como queremos. Nós temos um Senhor, nós temos o Deus que nos dá a palavra, que nos ensina, que nos instrui. Não é? Então, quer dizer que ele mostrando isso para nós, nos dias de hoje, não é? Que como devemos andar, não como nécios, mas remindo o tempo, né? Porque é urgente isso. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? E vamos, o 18:1, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. De manhã, ando na tenda, no mar. Então apareceu o Senhor. Mas aí vem algo maravilhoso. O Senhor vai aparecer para alguém, vai nos chamar, vai nos adequar. E se nós tivermos um viver íntimo com o Senhor vai aparecer para nós. Ele vai estar sempre conosco. Não é isso? Então quer dizer que, como é gostoso quando nós visitamos e quando somos visitados. E quando aqui, a gente sabe, nós não vamos ler por causa do tempo, mas que comunhão gostosa. E depois, o que aconteceu depois? Não é? Então quer dizer que o Senhor apareceu para Abraão. Né? Apareceu a Abraão, né? Aqui, Abraão, ó Senhor Jesus, né? E vamos ler Gênesis 25:21. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 25:21, Senhor Jesus. Orou sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O 32. Senhor Jesus. O 25:32. Eu estou pronto, porque me aproveitará o direito de primogenitura. Então, irmãos, o Senhor ouviu a oração e ela concebeu. Aí ela teve gêmeos, não é? E aqui nós estamos falando de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Então, e aqui está dizendo, ó, o Jacó quis a primogenitura. Ele não era o primogênito, mas ele quis. E quem tinha a primogenitura era Esaú. Mas veja bem o que ele disse aqui, ó. Respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então, nesse mundo que oferece tanta coisa para mim,
Para que ser cristão? Para que ir para a igreja? Por que ler a Bíblia? Por que orar? Quer dizer, aqui está claro a banalização que ele fez com as coisas do Senhor. Ele vendeu por um simples prato de comida a primogenitura. O primogênito recebia a porção dobrada, né, irmão Bento? Ele recebia. Ele vendeu. Então, o que está dizendo para nós? Jovens, gente de cabeça branca, gente de meia idade, não toma esse caminho, mas vamos valorizar a palavra do Senhor como ela é. Não é, irmão? Não é isso, irmão Roberto? Então, na sua idade, nas reuniões da igreja, no viver na nossa casa, aonde quer que nós... Tudo que nós vamos fazer, em primeiro o Senhor. É da vontade do Senhor? Sim. Não é da vontade do Senhor? Não. Não é? Aí ele está mostrando através disso, aí a gente vê o resultado da aplicação da palavra, o resultado de quem aplica e quem não aplica, de quem vive a palavra e quem não vive. Né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o 28, irmãos, aleluia, Senhor Jesus, o 28, 10. Senhor Jesus. Ó, e seguiu para Arã. Tendo chegado, Senhor... Tomou uma das pedras, pela seu travesseiro, certo, Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, e disse: terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós nos paramos aqui. O resultado de quem busca o Senhor. Nós sabemos que Ruth optou pelo Senhor, não era do povo do Senhor. Mas ela falou para a sogra, Noemi, aonde você dormir, eu vou dormir. O teu povo é meu povo. A outra nora se foi. Ela quis, como Jacó, ela quis, né? Ela quis, nós sabemos da história. E se seus irmãos não sabem um pouco da história, lê um pouco a história de Ruth, que é maravilhoso. E como Jacó, aqui teimoso e muito esperto, mas o Senhor foi tratando com ele. Foi tratando com ele e nós sabemos o tratar do Senhor, os resultados que se dá, irmãos. Então, nós aprendemos muito com isso que o Senhor está mostrando e que não seja para nós algo passageiro. Não é isso? Não seja para nós algo passageiro. O Senhor vai nos continuar nos mostrando muito mais coisas. Pepitas Ele está nos dando. Oportunidade Ele está nos dando para nos adequarmos cada dia mais. Tá bem, jovens? Tá bem? Cada dia mais, para que quando ele vir, ele chegar, está fazendo assim. Amém? Então, irmãos, é uma palavra de alerta para nós. Porque hoje, irmão, o que há de coisas para nos distrair, e distraiu, o tempo passou, não dá para voltar. Eu não posso agarrar a sexta-feira e trazer para cá, porque ela já foi. Não dá. O tempo usado foi, não dá mais. Então, vamos viver conforme a palavra do Senhor e levando Jesus maravilhoso, nosso Salvador, a outro, como está nesse hino como irmão, que é o leão da tribo de Judá. Né, irmão Bento? Levando a sério a palavra do Senhor. E
E como nós falamos de igreja, quer dizer, a igreja é o corpo de Cristo. Então, um corpo tem seus membros. Então, cada membro no seu lugar, de acordo com o Senhor dispôs, então, está tudo certo. É um corpo, aonde cada um faz a sua parte e tudo fica bem. É a vontade do Senhor. E a igreja é o quê? A noiva do Cordeiro. Do Cordeiro. Então, e ele está para vir. Eu ainda estava conversando com Fátima hoje à tarde. Falei, Fátima, a gente ouve diante de tantas coisas absurdas que estão acontecendo, o Senhor está às portas, mas Ele quer que a sua igreja esteja preparada para ir com Ele. Sabe? Coisas absurdas estão acontecendo, mas nós vamos nos deter nisso? Não. Nós vamos ficar na palavra, viver a palavra, pedir misericórdia do Senhor para nos manter em pé. Jesus é o Senhor. Amém.